Olá, sejam bem-vindos para esta viagem que iniciamos no vídeo anterior, falando sobre as verdades em Hebreus, o livro conhecido ou apelidado por alguns como o Quinto Evangelho. A verdade é que nos Evangelhos, nos 4 Evangelhos, encontramos a vida, a obra e a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Sabemos que Ele foi glorificado e subiu aos céus, e Hebreus revela-nos coisas que estão acontecendo nos céus. E hoje quero convidar-vos a estudar comigo, a pensarmos sobre o sacerdócio de Melquisedeque, que se encontra em Hebreus no capítulo 7. Que sacerdócio é este? O sacerdócio diferente do sacerdócio levítico. Então, e que implicações é que isso tem? Vamos mergulhar neste assunto. Estás preparado? Então, força, vamos a isso. O sacerdócio de Melquisedeque. Este é o argumento que o autor de Hebreus usa para provar que o ministério atual de Jesus não é apenas uma alternativa à religião existente ou a qualquer outra religião espalhada pelo mundo fora. Portanto, não se trata de uma alternativa, não se trata de mais uma escolha, mas é antes uma substituição. Substituição superior e definitiva. Então, para entender o que é que este mistério revelado significa, precisamos de contrastar a ordem de Melquisedeque com o sistema levítico, ou seja, o sistema de Arão, que dominava o mundo bíblico. E, como sabemos, havia uma tribo, das 12 tribos dos judeus, havia uma que era chamada a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal. E então, no sistema levítico, para ser sacerdote, era obrigatório provar a ascendência biológica. Ou seja, era preciso provar que descendia, que era da linhagem de David. E se a genealogia falhasse, não houvesse prova suficiente, o sacerdócio pura e simplesmente era negado. Estão a entender? Então, este era o sacerdócio levítico. Acontece que surge na Bíblia outro sacerdote, segundo uma ordem que era desconhecida, que é chamada a ordem de Melquisedeque, se bem que já nos Salmos se falava da ordem de Melquisedeque, que Jesus seria sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, veja aqui em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 24. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, isto é importante, porque os sacerdotes levíticos pensavam que só eles eram os únicos e exclusivos sacerdotes do Deus Altíssimo. Porém, a Bíblia nos revela que havia aqui mais um sacerdote, chamado Melquisedeque, que não pertencia à tribo Levi e era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Abraão tinha acabado de chegar de uma batalha em que ele foi para livrar o seu sobrinho Ló, e conseguiu, vitorioso, trouxe os despojos. Então este sacerdote Melquisedeque dirige-se para ele e leva pão e vinho. Isto não nos faz lembrar alguma coisa? Pão e vinho. Exatamente. Faz-nos lembrar o pão e o vinho da ceia, que a Igreja comemora semanalmente, mensalmente, etc. Que é a ceia senhorial ou a Santa Ceia, que os cristãos celebram com pão e vinho. Então, este sacerdote Melquisedeque abençoou Abraão e disse: Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo.
E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as almas e a fazenda, toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até à correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escola e Mar, estes que tomem a sua parte. Resumindo, o que interessa aos primeiros versículos que nós lemos, que Melquisedeque saiu a Abraão, que vinha de uma batalha com os despojos, abençoou-o, e Abraão deu-lhe os dízimos de tudo quanto possuía. Ora, Melquisedeque é apresentado aqui, Gênesis 14, sem registro de nascimento, de genealogia, e sem registro de morte, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio nem fins de dias. Isto não significa que ele era um ser angelical, mas que o seu sacerdócio não dependia da hereditariedade. Esta história está na Bíblia com um propósito, para ser um tipo, uma figura do Senhor Jesus. E então Jesus, nós vemos que ele não pertencia à tribo sacerdotal de Levi. Não pertencendo à tribo de Levi, jamais poderia ser reconhecido como sacerdote, porque ele era da tribo de Judá. Então, o seu direito de ser sacerdote não vem do sangue humano, não vem da descendência da tribo de Levi, dessa genealogia, mas vem do poder de uma vida indissolúvel. O seu sacerdócio vem por direito outorgado por Deus, que disse: tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Bendito seja o nome do Senhor. E assim vemos que o sacerdócio de Levítico estava destinado a ter um fim, para dar lugar ao quê? Ao sacerdócio eterno de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7, agora voltamos nós à carta aos Hebreus, não é? Capítulo 7 e o versículo 11. Quero que acompanhes comigo esta leitura. 7, capítulo 11. Diz: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Nós sabemos que o sacerdote tem a função de interceder, não é? De servir de intermediário entre Deus e os homens. Portanto, nós temos necessidade de um sacerdote. Só que o sacerdócio levítico estava destinado a um fim e era imperfeito. Então nós precisávamos de um sacerdócio melhor, mais perfeito, superior e que durasse para sempre. Versículo 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Isto é importante entender estas coisas, porque se houve mudança de lei, então está o caminho aberto para haver também uma mudança na aliança. Iremos passar da velha aliança para a nova aliança. E este será o tópico do próximo estudo. O estudo de número 3, vamos falar sobre a nova aliança. Versículo 13, do capítulo 7 de Hebreus. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertencem a outra tribo, ou seja, Jesus pertence à tribo de Judá, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que Nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda se à semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus.
Que texto maravilhoso. De facto, este é um evangelho maravilhoso. E a minha oração e a minha dependência é do Espírito Santo, para que Ele possa moldar as minhas palavras, para que Ele possa dirigir os meus pensamentos, para que eu possa ser claro, conciso e que abra o teu coração para entender estas verdades e para que possas aceitá-las e confiar em Cristo Jesus como o teu sumo sacerdote, o teu intermediário entre Deus e tu. Por isso, nós vemos aqui então que existe um sacerdócio que é superior. O ministério de Jesus nunca expira. Não tem um prazo limite, não tem um prazo de validade. E nem precisa de ser transmitido de geração em geração. Porque Jesus agora vive eternamente e Ele é sacerdote, então, eterno. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Agora preste bem atenção. Quero chamar a tua atenção para um pormenor muito importante. Muito importante. Presta atenção. Quero falar-te acerca de Jesus também como rei. Rei e sacerdote. Vou falar acerca da fusão na mesma pessoa, da união destes dois ofícios, destas duas funções, numa mesma pessoa. Agora eu quero que saiba já de antemão que, segundo a lei, isto era impossível de acontecer. Vamos ver. Na lei de Moisés, o rei da tribo de Judá e o sacerdote da tribo de Levi eram estritamente separados. E tentar unir estas duas funções numa só pessoa ou numa só tribo trazia juízo divino, como aconteceu com o rei Uzias. Depois, se me lembrar, vou deixar na descrição deste vídeo a referência a esta passagem do rei de Uzias. Voltemos aqui ao estudo. A ordem de Melquisedeque, o que é que faz? Une estas duas funções. Vou chamar-lhe une estas duas coroas. E assim Jesus, simultaneamente, como Melquisedeque, é rei de Salém, como nós lemos, não é? Rei de Salém, rei de paz, e sacerdote do Deus Altíssimo. Veja que espetacular, que maravilhoso estas verdades espirituais, que só se recebem e aceitam pela fé, não é por lógica humana ou raciocínios filosóficos ou científicos. Então Jesus é o único que pode governar com autoridade real e, ao mesmo tempo, interceder por cada um de nós com uma compaixão sacerdotal. E isto realizado, ao mesmo tempo, na mesma pessoa. Porquê? Porque ele é o rei sacerdote. Rei sacerdote. Algo que jamais poderia acontecer na velha aliança. Por isso ele é agora o ministro da nova aliança. O Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Passemos agora a um terceiro ponto, acerca do juramento inabalável de Deus. O sacerdócio levítico foi estabelecido por um mandamento legal, mas o de Jesus foi selado por um juramento direto de Deus, conforme eu li há pouco. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7, 21 e Salmos 110, 4. O sacerdócio de Melquisedeque é superior ao do Levítico. Leis podem ser alteradas ou cumpridas. E Hebreus diz-nos que a lei anterior foi anulada, abrogada, por ser fraca, inútil e destinada a desaparecer. Como lemos em Hebreus 7,18, portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei, diz a Bíblia, nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, introduz-se a esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus, através do Senhor Jesus, através da nova aliança.
Então o juramento de Deus agora é imutável. Jesus é a garantia de uma aliança melhor. Nós voltaremos a falar sobre isto no próximo estudo sobre a nova aliança. Em quarto lugar, a abrangência universal deste sacerdócio. Em Hebreus 7 é estabelecido um princípio que o inferior é abençoado pelo superior. E nós lemos lá, não é? Que Melquisedeque abençoou Abraão. Considerei, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, Melquisedeque, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, e tome nota aqui, Hebreus 7:7, é evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Está aqui a dizer que Melquisedeque é superior a Abraão. Aliás, aqui são os homens mortais, os que recebem os dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. Por assim dizer, também Levi, que recebia os dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao seu encontro deste. A questão é que Melquisedeque abençoou Abraão, o pai dos judeus, e recebeu dízimo dele. Se Melquisedeque é superior a Abraão e Levi estava nos lombos de Abraão, então o sacerdócio de Melquisedeque e o de Cristo é superior a todo o sistema judaico e a qualquer religião nacionalista. Mas então, para terminar, vamos pensar nas verdades fundamentais e como aplicá-las à nossa vida. Vemos então que o sacerdócio de Cristo é independente de rituais. O ministério de Jesus não depende de templos feitos por mãos humanas ou de sucessões religiosas, pois ele é sacerdote de todos os povos, de todo aquele que nele crê. É um sacerdócio superior e eterno. E então ele pode oferecer-nos o quê? Uma salvação definitiva, porque ele vive para sempre. Ele pode salvar totalmente ou definitivamente aqueles que por ele se achegam a Deus. Hebreus 7:25. Então Cristo é o único sacerdote perfeito. A aplicação prática é que podemos abandonar o medo de que a nossa relação com Deus dependa da performance ou de um líder religioso humano. Tu e eu temos acesso direto ao trono da graça através do sumo sacerdote e Rei eterno, o Senhor Jesus. Chegados aqui, espero que tenha sido claro para que possas ter compreendido estas verdades bíblicas e estejamos então preparados para o próximo estudo, número 3, em que vamos falar sobre a nova aliança. Mas antes, prepara-te, vamos fazer uma breve reflexão e vamos também orar. Para selarmos esta caminhada discipular pelas profundezas da carta aos Hebreus, convido-te a transformar este conhecimento numa postura de coração. E por isso eu te convido a fazer esta oração comigo, para que o Senhor possa intervir e ajudar-nos, ajudar na nossa fraqueza. Então, se estás disposto, se estás com uma disposição
para te inclinares diante de Deus com humildade, de coração humilhado e contrito? Vamos a isso. Pai Celeste, hoje reconheço que não preciso mais viver sob o peso de um tribunal, pois o meu substituto, o Senhor Jesus, já satisfez a tua justiça. Agradeço-te porque Ele não é apenas uma figura que ficou no passado, mas é o meu sumo sacerdote que vive agora mesmo para interceder por mim e vive para todo sempre. Limpa a minha consciência de toda a culpa residual. Que o sangue de Cristo, oferecido uma vez por todas, seja o meu descanso. Ajuda-me a correr a carreira que me está proposta, não com os olhos das minhas falhas, mas os olhos postos no Autor e Consumador da fé. Que a minha vida hoje seja um reflexo da nova aliança. Que o meu falar seja íntegro, o meu coração contente, agradecido, grato, e o meu amor pelos outros um sinal de que estou reconciliado contigo, Pai. Estas coisas eu te peço, agradecido, no nome de Jesus, aquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus por este tempo que passamos juntos, e o meu desejo é que continues a buscar ao Senhor a cada dia para podê-lo servir com alegria, sabendo que fomos perdoados, reconciliados e que temos um advogado nos céus que intercede por nós, e temos o Espírito Santo em nós que também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não estamos sós. Há um propósito para nós, para a nossa vida. Não vivemos apenas para o aqui e agora, mas vivemos com os olhos postos na morada celestial. Amém? Que assim seja.